Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, sejam bem-vindos à plataforma digital do professor Soares, plataforma feita, pensada em você, na sua aprovação, ficar mais próximo aqui, estreitar esses laços aí do online, ficar mais perto da sua casa, ou sentir aí em casa, quero tomar um cafezinho aí com você, eu com meu cafezinho aqui, você com seu cafezinho aí em casa, até a sua aprovação, até a sua nomeação. Explicar algumas novidades aí da plataforma para já iniciar a aula. Não quero conversar muito, não, já quero explicar a matéria, legislação de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro atualizado 2020. Primeira coisa, o curso é seu. Como assim, professor? Em dois sentidos. Primeiro, que não existe prazo para você assistir, porque eu acho que o concurseiro já é ansioso demais. Aí, quando ele tem 30 dias para terminar um curso, 60 dias, 180, ele já fica numa ansiedade muito grande. Eu sou concurseiro também, já fui concurseiro, assim, bem mais assíduo do que hoje. Eu já perdi curso por prazo. Comprei o curso, não tive tempo de assistir, perdi. Metade do curso acabou o prazo e pronto. Então, é muito chato isso daí. Já aqui na plataforma digital do professor Soares, o curso é seu, não vai expirar o curso. Você comprou esse curso aqui, Legislação de Trânsito, vai ficar com você até a sua aprovação. A única coisa que vai expirar é a atualização do curso. Por quê? Porque eu vou garantir para vocês a atualização por um ano. Esse curso aqui, as gravações estão iniciando no dia 15 de março de 2020. Então, vocês estão comprando hoje e vão ter atualização garantida até 15 de março de 2021. Se mudar o CTB todinho, eu vou gravar o curso todinho novamente e você não vai pagar nada por isso. Então, qualquer atualidade, eu vou estar sempre postando questões, você está sempre postando dicas, novas aulas. Então, foi pensado em você justamente por conta disso. Outra coisa, pode entrar em contato comigo. Professor, estou com dúvida em tal assunto, em tal aula. Professor, faço uma aula explicando sobre isso. Professor, faço uma aula só de questões, uma aula só disso, daquilo, outro. O que vocês solicitarem aí, eu vou estar analisando e vou estar incluindo aqui na plataforma. O curso não tem carga horária, não tem essa questão de dizer são 50 aulas, não. Aqui é quantas aulas forem necessárias. Se precisar de 200 aulas, vamos fazer aqui 250. Às vezes sempre a mais aí para vocês. Tranquilo? Quero que vocês se sintam realmente em casa, peguem o online, mas com a carinha de presencial. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Eu preciso saber o que está passando aí nesse outro lado da telinha para ajudar vocês. Então, posta aí sempre que necessário. Vai no Instagram, vai no WhatsApp, seja onde for, entre em contato comigo. Professor, estou precisando disso, professor, estou gostando, professor, continue assim. Enfim, não estou gostando também, pode chegar e pode dizer, faça desse jeito, faça dessa forma, porque aqui nós vamos adequar para melhor ficar para você. Peço desculpa como a gravação é feita em casa, não tem um estúdio propriamente adequado, tá? Agora mesmo um cachorro latindo aqui do vizinho, pode ser que saia na gravação aí, mas isso daí não vai atrapalhar, porque se fosse no presencial também um cachorro latindo do lado da sala, na rua, passando uma moto, um carro de som, iria também atrapalhar, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, apresentar para vocês uma apostila que eu tenho de legislação de trânsito, está na segunda edição, agora em 2020, são 180 páginas de legislação de trânsito, CTB para concurso, 900 questões, são duas apostilas no caso, uma apostila só de teoria e outra apostila só de questões. A apostila impressa, não tem ela em PDF, apenas impressa para você rabiscar bastante. Então, iniciando aqui nossa aula sobre o Código de Trânsito Brasileiro, vamos trabalhar o Código de Trânsito seguindo uma linha didática, porque eu sou professor de legislação, não só de trânsito, mas de legislação específica também, e eu não acho nada didático seguir artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º da lei. Acredito que isso daí é um pouco cansativo, um pouco chato demais, ficar seguindo aquela sequência da lei. Tem hora que o aluno cansa.
Então, eu vou seguir uma sequência didática, uma linha de raciocínio, que vai ficar mais fácil você compreender. Então, muitas vezes, o artigo 1º da lei, ele tem tudo a ver com o artigo 5º, com o artigo 80, com o artigo 120. Então, eu vou estar fazendo isso aí, vou estar costurando o CTB, pegando esses assuntos aí que estão mais próximos, para explicar e o assunto ficar assim mais fácil, mais leve de você aprender. Iniciando, as disposições do Código de Trânsito Brasileiro são aplicáveis a qualquer veículo. Aqui já podemos destacar algumas coisas. Para os veículos terrestres. Então, avião, helicóptero, navio, o CTB não vai se preocupar com isso. O CTB vai se preocupar com o Código de Trânsito Brasileiro. O CTB, ele é aplicado em todo o território nacional. A mesma norma de trânsito que é aplicada no Sul, é aplicada no Nordeste, é aplicada no Centro-Oeste, é aplicada no Norte, Sudeste e assim por diante. Não tem essa questão de cada estado ter a sua norma de trânsito, não. O CTB é uma lei de âmbito nacional, o Código de Trânsito Brasileiro. As normas são uniformizadas. A mesma placa de trânsito, a mesma sinalização que você encontra na sua cidade, você vai encontrar em todo o Brasil. Então, aqui já é algumas pegadinhas de prova relacionadas a isso. Outra coisa, são aplicadas a qualquer veículo. Como assim, professor? Não tem essa questão de dar imunidade para alguns veículos. Já teve questões de prova dizendo, veículos de diplomatas, não vai ser aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. Pode fazer uma pegadinha, um veículo do presidente da República, não vai ser aplicado o Código de Trânsito Brasileiro para ele. Não tem nada a ver. As disposições do CTB são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Como assim, professor? Não é porque tem lá na fronteira Argentina, Paraguai, Uruguai, aí vem um carro lá da Argentina para o Brasil, que chegar aqui ele não vai precisar respeitar as leis de trânsito. Vai precisar sim, porque o CTB é aplicado para qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Seguindo aqui nossa matéria, vamos conhecer o conceito de trânsito, que é muito cobrado em prova. Então, fiz um mapa mental para facilitar o seu entendimento. O trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos, e olha a pegadinha, animais também. Então, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Esses animais podem ser isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Para fins de quê? Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, o conceito de trânsito que você encontra logo ali no artigo 1º, artigo 2º do CTB, é dessa forma. É a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Vou tratar aqui um pouco sobre os animais e sobre essa questão da parada e estacionamento. Como eu falei já seguindo a linha didática. Isso aqui não está na sequência do CTB, não está no artigo 3º do CTB, isso daqui. Está lá no artigo 60, lá pelo anexo 1 do CTB, eu já vou puxar para explicar aqui para vocês. Então, quando se trata de animais, o CTB ele tem uma regrinha específica. Ele vai dizer o seguinte, os animais isolados ou em grupo só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Então, tá aqui, eu tenho os animais, tem que ter o guia para conduzir esses animais. Outra coisa, tem que observar o seguinte, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos, assim como está aqui na imagem, ó. Coloco aqui, ó, quantidade, e dou um espaço aqui, coloco outro grupo aqui. Por quê? Para não ficar um espaço assim muito grande, que o carro precisa fazer uma ultrapassagem, passar muito tempo para ultrapassar.
Então, dividindo em grupos, o carro ultrapassa aqui, aí ele fica com uma certa segurança, depois ultrapassa esse outro grupo, e assim por diante. Então, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados um dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. E outra regra interessante, os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista, é bordo mesmo. Pode ser chamado de borda da pista, mas o CTB utiliza como bordo da pista, que é isso daqui, ó, essa linhazinha branca aqui, pode ser amarelo também, essa linha aqui, chamada de bordo da pista. Então, os animais devem ser conduzidos por aqui. Tranquilo? Em relação à parada e estacionamento, aqui vem muitas pegadinhas de prova, e aqui vem também a questão de diferenciar a prática da teoria, que é muito importante quando envolve Código de Trânsito Brasileiro. Por quê, professor? Porque muitas vezes a gente pensa que o que a gente faz na prática é o que está lá no Código de Trânsito, e não é. O Código de Trânsito determina de uma forma, e às vezes na prática é feita de outra forma. Como assim? Eu acredito que todo mundo aqui pensa, alguns de vocês, quem está iniciando, quem já estudou, quem está só aprofundando um pouco aqui, já sabe, mas para quem está iniciando, pensa assim, o carro tá, você está com um carro aqui, aí você parou no local que não pode estacionar, mas você ligou o pisca-alerta, o carro está ligado e você está dentro do carro. Pergunto para vocês, você está estacionado? Muitos de vocês vão dizer assim: não, professor, tá só parado, porque o carro tá ligado, eu tô dentro e o pisca-alerta tá ligado, que é o mais importante, né? É deixar o pisca-alerta ligado. Tá totalmente errado. Você está cometendo aí diversas infrações de trânsito. Primeiro, você está estacionado sim. Segundo, pisca-alerta não foi feito para indicar que a pessoa está errada. Opa, estou errado, liga o pisca, pronto. Não, de forma alguma. O pisca-alerta é utilizado em questão de emergência, quando a sinalização obriga. Ele não é utilizado para você, estacionei errado aqui, vou ligar o pisca-alerta. Ali você pode ser autuado por aquilo ali. Pode receber uma multa por estar ligando o pisca-alerta, como eu falei, você está cometendo diversas infrações de trânsito. Epa, professor, então me explique. Para o CTB, parada consiste na imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Então, para o CTB, parada é o tempo de você parou ali o carro, a pessoa abriu a porta, desceu, fechou a porta, você sai. Isso é uma parada. Ou então você chegou com o carro, a pessoa abriu a porta, entrou, fechou e saiu. Demorou mais do que isso, tipo, parou no local, a pessoa ficou dentro do carro e você ficou lá conversando, eita, peraí, tu vai ter que comprar, ei, cadê o dinheiro, não sei o que, eita, menino, pera, demorou. A pessoa não desceu do carro, ali já é estacionamento. Porque parada, olha, esse aqui é o texto do CTB, tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Professor, se a pessoa desceu do carro, mas ficou lá na porta conversando, já é estacionamento. A pessoa não já desceu? Ela sai, o carro sai também. Já o estacionamento, o que o CTB diz? Imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então, como eu falei, você desceu do veículo, aí muitas vezes acontece, né? Aí você volta, fica ali no vidro, fica ali na janela conversando, e aí esse tempo que você está lá conversando com o motorista já descaracterizou a parada e já informa que ali é um estacionamento que pode gerar até uma infração de trânsito. Como assim, professor? Porque existem essas duas sinalizações aqui, nós vamos estudar no nosso curso mais aprofundado, a sinalização de trânsito, a resolução 160 do CONTRAN, mas já para ficar didático, essa daqui identifica que é proibido estacionar. Quando tem assim, proibido estacionar. Quando tem o X cortando aí, diz que é proibido parar e estacionar. Os dois.
Sim, vamos lá. Então, se eu tenho uma placa dessa daqui, proibido estacionar, eu posso parar ao lado, ou então na frente dessa placa, para uma pessoa descer do carro, ela fechou a porta, eu saí, ou então para pegar uma pessoa, eu paro ali rapidinho, uma pessoa entra e eu saio? Pode. Nessa daqui você pode. Por quê? Porque aqui está dizendo que é proibido estacionar, mas parar você pode. Tem muita gente que pensa, aqui é proibido estacionar, então eu vou parar. Aí para o carro lá, liga o pisca-alerta e fica lá dentro do carro. Não, eu estou parado aqui. De jeito nenhum, você está estacionado. O agente de trânsito vai chegar e vai descer a caneta, vai fazer a autuação e está certíssimo ele. Por quê? Porque a parada é você, opa, deixei aqui a pessoa abriu a porta, desceu, fui embora. Pronto, ali não teve infração nenhuma. Então a pessoa está lá esperando, pode estar esperando debaixo da placa. E você para ali o veículo, ela entra e você sai. Pronto. Agora, quando eu tenho essa sinalização aqui, identifica que é proibido parar e estacionar, os dois. Então, aqui, essa sinalização geralmente é colocada próximo a semáforos, num local de muita movimentação, um local de ruas estreitas também, que se tiver qualquer parada vai congestionar o trânsito. Aqui não pode, rapidinho, desceu, pulou do... Não, não pode. Quando tem a sinalização dessa é para o trânsito fluir. Você não pode nem parar e nem estacionar. Beleza? Então, só complementando aqui com as palavras do CTB, quando proibido o estacionamento na via, que é nesse caso aqui, a parada é dispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Beleza. Já que nós estamos falando muito de embarque e desembarque, vamos conhecer uma regrinha específica sobre isso daí, porque o CTB vai dizer o seguinte: o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Como assim, professor? Essa pessoinha aqui da frente desce por aqui, pelo lado da calçada. Quem está aqui no banco de trás, as 3, 4, dependendo de quantos locais o carro possui, tem carro aí de 7 locais, enfim, geralmente são 3 pessoas aqui. As 3 pessoas, até mesmo quem está bem aqui, ó, no banco de trás, atrás do motorista, tem que descer por aqui, pela calçada. Não pode, quem está aqui no banco de trás, abrir essa portinha aqui, no sentido aqui da via, não. O próprio CTB é bem claro, o embarque e desembarque deve ocorrer sempre pelo lado da calçada. Então, quem está aqui no banco de trás vai descer pela calçada obrigatoriamente. A única pessoa que está autorizada a abrir a portinha aqui no sentido da via é o condutor, porque senão ele vai ter que passar ali pela marcha e tal, vai dar algum problema, então o CTB permite. Então, guarda essa regrinha, ela é importante, está lá nas normas de circulação e conduta. Embarque e desembarque deve ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Vamos resolver uma questão? Observar como o assunto é cobrado em prova. Então, primeira questão, CESP, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item. Caso o motorista do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, ao chegar ao aeroporto para buscar um oficial que ministrará um curso na corporação, pare o automóvel ao lado de uma placa de proibido estacionar e permaneça dentro do veículo por 15 minutos à espera do referido oficial. Não haverá irregularidade porque a conduta do motorista configurará parada e a sinalização somente veda estacionamento. Uma questão que, se você vai com o conhecimento que você tem no dia a dia, você erra. E a gente tem que ir com conhecimento jurídico, conhecimento da lei, do Código de Trânsito Brasileiro. Porque o que a questão diz? Que o motorista chegou para esperar lá o oficial que vai ministrar o curso e parou o automóvel ao lado da placa para ele estacionar e permaneceu dentro do veículo por 15 minutos à espera do oficial. Aí diz que não tem qualquer... Ele parou embaixo dessa placa aqui, ó, proibir estacionar. E a questão vai dizer que não tem irregularidade nenhuma porque configurou parada. Qual o gabarito? Errado. Caneta nele, meu patrão. Tem essa não. Ah, professor, não tem professor, não. Ele tá lá. Tá esperando o rapaz por 15 minutos
Que embarque é esse que demora 15 minutos? É um avião que vai embarcar para demorar 15 minutos? De jeito nenhum. Ali já é estacionamento. E a placa diz que é o quê? Proibido estacionar. Professor, o fato de ser um carro do Corpo de Bombeiros, nós vamos estudar, nosso curso é bem longo, mas é o seguinte, ele não está em serviço de urgência, ele não está com dispositivos luminosos, nem com o dispositivo sonoro ligado, o giroflex, a sirene, e não está em serviço de urgência. Ele foi buscar um oficial lá e está esperando o rapaz. Então, não tem a prioridade de trânsito, não tem a livre parada, não tem o livre estacionamento. Então, isso daí também a questão já está descartada. Mas o ponto crucial da questão é você saber que a conduta dele não foi parada. A conduta dele foi configurada estacionamento, porque ele demorou demais. 15 minutos seria parado e não seria nenhuma infração de trânsito se o oficial já estivesse lá, ele parasse a viatura, o oficial entrasse e ele saísse com a viatura. Aí sim, aí foi configurado parada, não tinha infração de trânsito. Mas a questão vai dizer, ó, que ele parou, permaneceu dentro do veículo por 15 minutos, à espera do oficial. Aí vai dizer, não haverá irregularidade, porque a conduta do motorista configurará parada, e a sinalização do motorista configurou estacionamento, sendo, portanto, infração de trânsito. Beleza? Continuando aí, sobre o conceito de trânsito, no início do CTB, em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Cuidado que as bancas gostam de trocar isso daí. Colocar que é um direito dos órgãos e um dever de todos. Não, é um direito de todos. Trânsito em condição segura é um direito de todos e um dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Outra coisa bem interessante, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Isso aqui é muito, muito, muito cobrado em prova. Então, guarde com todo carinho essa informação aí. Vou até repetir. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. É cobrado dessa forma, já foi cobrado também dentro de crimes de trânsito. Quando chegar lá no assunto de crime de trânsito, eu vou precisar disso daqui. Teve uma questão que o aluno precisava interpretar e perceber que o órgão e entidade de trânsito vai dar prioridade à vida, como o próprio CTB já estabelece lá no início. E nessa prioridade de defesa da vida está incluída a preservação da saúde e a do meio ambiente. Beleza? Continuando aqui, outra regrinha bem interessante, aqui eu vou puxar um pouquinho para o direito administrativo também, que vai dizer o seguinte: os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Aqui eu preciso também explicar um pouco do direito administrativo. Por quê? No direito administrativo, existem duas responsabilidades. A objetiva, não só duas, né? Duas principais, mas tem a objetiva, subjetiva, integral, enfim. Objetiva e subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, o Estado só vai responder se o agente agir com dolo ou com culpa. Somente nessas duas situações é que vai existir responsabilidade do Estado. Então, se o agente público ele não agiu nem com dolo e nem com culpa, então, na subjetiva não tem o que se falar em indenização e responsabilidade por parte do Estado. Já na objetiva, a responsabilidade independe de dolo ou culpa. Eu não preciso comprovar o dolo ou culpa na conduta do agente.
Então, na responsabilidade objetiva, independe de dolo ou culpa. Só precisa que exista o dano, a conduta e o nexo causal, a relação entre o dano. Mas eu não preciso comprovar que o agente de trânsito, por exemplo, ele teve a intenção de causar aquele dano, ou que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Existindo um dano por alguma ação, omissão ou erro por parte da execução e manutenção de programas dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, eles vão responder de forma objetiva. Cuidado com essas pegadinhas de prova. Outra pegadinha bem grande. Eu nunca vi nenhuma questão cobrando isso ainda, porque as bancas sempre elas estão inovando, né? E no nosso curso nós vamos estudar o que já foi cobrado e o que ainda pode ser cobrado, que é o mais interessante, né? Porque o que já foi cobrado, seu concorrente também sabe. Porque está na questão, é só resolver a questão, todo mundo sabe. A questão é pública, está lá em vários sites, pega a questão, estudou, mas o que ainda pode ser cobrado? Aí isso aí que é o ponto-chave, né? Se cair na prova, poucas pessoas vão acertar e vocês vão acertar. Que é o quê? Lá no direito administrativo, quando ele fala de responsabilidade por omissão do Estado, em regra, a responsabilidade é subjetiva. Então, lá no direito administrativo, quando fala de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva. Cuidado, pois aqui no CTB, olha o que ele estabeleceu. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente. Por quê? Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Então, cuidado com essa informação. O CTB classificou ação, omissão ou erro como responsabilidade objetiva, aquela que independe de dolo ou culpa. Eu não preciso comprovar dolo ou culpa na conduta do meu agente. Só preciso que existe o dano, a conduta e o nexo causal. Para finalizar, eu trouxe aqui um mapa mental, uma questãozinha também para a gente fixar o conteúdo, para encerrar nossa aula de hoje. Passou bem rápido, né? Está com quase 30 minutos de aula, mas parece que começou a estar com uns 10 minutos. É assim, quando a aula segue uma linha de raciocínio, fica didático, passa que você nem vê. E é assim que eu quero que seja todas as nossas aulas aqui do curso. Teremos algumas aulas chatinhas, um pouco cansativas, sim, porque muitos assuntos são assim, por exemplo, as competências do Sistema Nacional de Trânsito, infrações de trânsito, são uns assuntos que são meio cansativos. Mas, no geral, eu quero esse curso bem leve, eu quero esse curso bem didático, que você aprenda aí de uma forma bem clara, bem objetiva, a legislação de trânsito e acesse todas as questões na sua prova. Então, o mapa mental, para resumir o que foi explicado hoje, Sistema Nacional de Trânsito, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo nas respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. E outro aqui, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem nas respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Finalizando com a questão sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgo item. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências subjetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas. Está errado. Não é subjetivamente. Eles respondem objetivamente. Com isso, finalizamos aqui a nossa primeira aula de Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, não tenha vergonha não. O curso vai ficar 100% quando você mandar a sua dúvida, quando você realmente solucionar aquela coisinha, não, ficou faltando aquilo para eu conseguir compreender. Você tem que destravar, porque às vezes o assunto trava. Você precisa me enviar a sua dúvida para poder destravar e você conseguir
entender todo o restante do curso, beleza? Forte abraço a todos e bons estudos.